Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a Pensar e Refletir. Se você tem sua Bíblia aí, abra, por favor, no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, vamos ler de 16 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus, a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, nos notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que se destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Eu gostaria de pensar e refletir por alguns minutos num tema que é o seguinte: uma cultura de evangelização. Nós, como cristãos, precisamos cumprir o ID de Jesus, indo e pregando o evangelho a toda criatura. O evangelho são as boas novas. O evangelho é arrependimento. Então a igreja precisa ser uma agência evangelizadora. E o tema dessa mensagem seria uma cultura de evangelização. Então vemos aqui no texto que Paulo chegou a Atenas. Atenas é uma cidade muito famosa. Atenas, uma cidade com muitos filósofos, muitas pessoas inteligentes.
Mas era uma cidade com uma cegueira espiritual. Paulo decide pregar a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é a revelação que Deus fez de si mesmo à humanidade. A Bíblia é uma carta de amor para você e para mim. Então Paulo decide pregar essa palavra, pregar a Cristo ressurreto. Muitos e todos têm seus túmulos, mas Jesus, seu túmulo está vazio, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir do Deus desconhecido, que é a placa que eles tinham naquele local, Paulo anunciou o Deus vivo. O Deus vivo é o Criador do céu e da terra. O Deus vivo é aquele que criou todas as coisas. O Deus vivo é aquele que criou o homem, que criou o céu, que criou os luminares, que criou toda a natureza. Ele é o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus, Paulo diz em Colossenses e em Romanos, que tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez sem ele, Jesus, o Deus eterno. Cremos em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsiste eternamente em três pessoas. Então ele anunciou esse Deus vivo, o Deus que é Senhor do mundo. Algumas pessoas perguntam onde Deus está. Deus está no lugar que ele sempre esteve, reinando. Ele está soberano, ele é Senhor, ele está acima de todas as coisas. Ele é aquele que detém todo o poder no céu e na terra. E sabemos e entendemos que o homem é a criação de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A teoria da evolução não se comprova. A teoria da criação se comprova, porque sabemos que há um Criador. É impossível conceber a criação sem um Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Ele conclama que os homens abandonem suas ideias ignorantes acerca de Deus. É óbvio que existe um ser superior. Olha a criação, olha os peixes, os pássaros, olhe para você. Seu organismo perfeito, sempre digo, seus rins filtram seu sangue 24 horas por dia, seu coração bate 24 horas por dia, você não faz absolutamente nada. E o Evangelho é arrependimento, é entender que somos pecadores, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas louvado seja Deus que Deus providenciou Jesus antes da fundação do mundo. Ele compartilhou entre muitas coisas a grandeza de Deus. Deus é muito maior do que você possa imaginar. Seu amor é muito maior do que você possa pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Criador transcendente e imanente. Ao mesmo tempo que Ele é santo, está separado, Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro daqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Mesmo sendo santo, Ele é solidário o suficiente para cuidar das necessidades humanas. Atos 17, 25. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Ele está e estará sempre presente. Então, nessa primeira parte desse tema, precisamos entender que somos chamados para falar de Cristo. Paulo disse que o assunto dele era Cristo. Paulo escreveu: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um privilégio. Falar de Deus é um privilégio. O Espírito Santo está agindo na terra. O Espírito da verdade está sobre a terra, está sobre a tua vida. Que você possa crer e entender que Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Paulo é um grande exemplo daquele que se converteu ao Senhor Jesus. E ele escreve coisas maravilhosas acerca desse Deus, desse Cristo, do Espírito Santo, do céu, da ira vindoura de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da santidade de Deus. Enfim, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, complete essa palavra, que Ele nos livre dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.